em referência ao ensino médio Otton Paraíso. O objetivo desse seminário é transmitir a importância de estudarmos o contexto histórico nos quais viveram os grandes gênios da física, bem como suas principais teorias. Agora veremos a apresentação do primeiro A com as alunas Micaela, Isli e Yasmin. Bom, eu sou Yasmin do primeiro A, vou falar um pouco sobre a vida de Galileu Galilei. Me perdoe se eu errar alguma palavra, se eu parar para ler o papel, porque eu estou nervosa. Pronto. Galileu Galilei nasceu no dia 15 de fevereiro de 1564, em Florença, e morreu no dia 8 de janeiro de 1642. Ele foi um matemático, um físico, um astrônomo e um filósofo italiano. Ele teve um papel predominante na chamada Revolução Científica. Ele desenvolveu os primeiros estudos sistemáticos do movimento do movimento uniformemente acelerado e do movimento pêndulo. Descobriu a lei dos corpos e enunciou o princípio da inércia e o conceito referencial inicial, ideias precursoras da mecânica newtoniana. Bom, eu vou falar um pouco sobre o que Galileu fez. Galileu melhorou significativamente o telescópio refractor e terá sido o primeiro a utilizá-lo para fazer observações astronômicas. Com ele, observou as montanhas da Lua, 4 satélites de Júpiter, as estrelas da Via Láctea. Contudo, o principal contributo de Galileu foi para o método científico, que assentava... Ai, tô nervosa, gente. O principal de Galileu foi para a revolução científica, pois assentava numa metodologia aristotélica. Desenvolveu ainda vários outros instrumentos, como a balança hidrostática, um compasso geométrico que permitia medir ângulos e áreas. Hoje, Galileu é considerado o pai da ciência moderna. Todas essas descobertas foram feitas em 1610 e publicadas e mostradas ao mundo no livro O Mensageiro das Estrelas, feito por Galileu. Nesse livro, ele acabava falando o que ele achava do heliocentrismo e do geocentrismo. E por isso, ele foi julgado pela Igreja. Por quê? A Igreja acreditava no geocentrismo, que é uma doutrina baseada na ideia de que a Terra é o centro do universo. E Galileu acreditava que o Sol era o centro do universo. Essa teoria é chamada de heliocentrismo, que foi mostrada pela primeira vez pelo astrônomo Nicolau Copérnico. Galileu era cristão fervoroso, mas por causa do seu comportamento conflituoso e da censura que a igreja tinha, ele foi condenado à forca, mas negou. O Papa virou amigo de Galileu, porém, Galileu acabou o insultando e ele fez com que Galileu perdesse a chance de publicar seus outros livros falando sobre o geocentrismo e sobre o heliocentrismo. Essa censura deu origem ao mito de que a igreja é hostil à ciência. Galileu morreu com sua família, com apenas a sua filha e seus discípulos. Ele era cego e estava pobre, por causa das coisas que aconteceu com ele devido à doutrina da Igreja Católica. Obrigada, pessoal. E agora o segundo grupo, Tatiane Marileide, do segundo ano, que vai falar sobre Nicolau Copérnico. Tô filmando agora. Ah, tá filmando. Acho que tá batendo.
Já bateu mais forte. Boa tarde, gente. Hoje vamos estudar física e o assunto é os gênios da física. E nós vamos falar sobre o grandioso pai da astronomia moderna, Nicolau Copérnico. Boa tarde, professora. Boa tarde, Tatiane. Preciso muito de sua ajuda. Tenho um trabalho para apresentar sobre física e eu não sei nada sobre o pai da astronomia moderna. Você poderia me ajudar? Mas é claro, Nicolau Copérnico é um astrônomo muito importante, eu admiro muito ele. Eu tenho até alguns livros aqui falando sobre ele, então eu vou ler para ele um pouco da história dele, tá? Ok. Nicolau Copérnico era considerado o pai da astronomia. Nasceu em 19 de fevereiro de 1473, na cidade de Toruń, e morreu em 24 de maio de 1543, em Friburgo. Órfão aos 10 anos de idade, foi morar com seu tio e aos 18 anos ingressa na faculdade de Cracóvia. Por falta de livros, os principais teoremas de Copérnico eram desenhados na parede. Além de astronomia, ele estudou matemática, medicina, direito e outros. Nicolau foi quem desenvolveu a teoria heliocêntrica do sistema solar, onde o Sol é o centro do universo ao invés da Terra. Segundo Copérnico, a Terra gira em torno do Sol em um ano e de si mesma em um dia. E ele chegou a escrever essa teoria em seus livros. Mas essa teoria não era aceita pela Igreja Católica. Mas por que a Igreja Católica não aceitava essa teoria? Porque a Igreja Católica ela acreditava no geocentrismo, que ao invés do Sol ser o centro do universo, era a Terra. E essa teoria foi criada por Ptolomeu, um astrônomo que desenvolveu a teoria geocêntrica. Nossa, que incrível. Um astrônomo chamado Galileu começou a pesquisar e observar o universo com seu telescópio e conseguiu ver a olho nu a mesma teoria de Copérnico. E ele afirmou essa teoria. Mas como a Igreja Católica não aceitava a teoria do heliocentrismo, pediu que Galileu não continuasse afirmando essa teoria, senão ele iria para a guilhotina. Mas ele não queria deixar de afirmar uma coisa que ele viu a olho nu, até que o cardeal São Roberto Francisco Bellarmino presidiu o tribunal e proibiu a teoria copérnica. Culto e moderado, ele conseguiu poupar Galileu. O Papa Urbano VIII, seu grande admirador, gostava muito de Galileu e não queria que ele fosse para a guilhotina. Mas Galileu insistiu em afirmar essa teoria e foi decidido pela Igreja Católica que ele iria para a guilhotina. Mas quando ele estava prestes a ir para a guilhotina, negou a teoria. Mas ele foi condenado à prisão domiciliar perpétua e morreu velho e cego. Já Nicolau escreveu muitos livros relatando suas teorias, inclusive a heliocêntrica, mas não teve a oportunidade de desfrutar dos seus livros, pois foram publicados no ano de sua morte. Ele verdadeiramente foi um astrônomo para ficar na história. Obrigada, professora. Com certeza farei um ótimo trabalho. Nossa, a gente vai falar agora uma frase que marcou muito a vida de Nicolau Copérnico. Quando dediquei algum tempo à minha ideia, o meu receio de ser desprezado pela sua novidade é aparente contrassenso quando me fez largar, quase me fez largar a obra feita. Essa frase, ele fala que quando ele dedicou todo o seu tempo para determinar essa teoria, ele teve um certo medo de não ser aceito pela Igreja Católica. E como ele não tinha visto e sim calculado que o Sol era o centro, essa teoria, assim, ele teve medo e quase desistiu dessa obra. Mas aí Galileu veio, mostrou, afirmou que essa teoria era verdadeira. E agora veremos a apresentação de Kelvin do terceiro ano A com Stephen William.